Então, meus irmãos, nós vamos dar continuidade a esse tema da patrística, né? Esse período da igreja primitiva. É muito legal que a mensagem do irmão Gabriel casa muito bem também com o que a gente tem visto, né? Nesses últimos estudos, né? Todas essas situações de perseguição, de tribulação, e como esses irmãos se mantiveram firmes, né? Não que eles não tivessem conflitos internos, né? Que eles não tivessem medo ou algo desse tipo, né? Não que eles fossem pessoas diferentes do que nós somos, né? Mas eles se apegaram às promessas mesmo e à palavra do Senhor, e isso realmente faz toda a diferença, né? Para que nós possamos nos manter firmes na verdade, apesar de qualquer situação de tribulação que nós viemos enfrentar, né? Antes da gente dar início a esse tema especificamente, vou só fazer uma retrospectivazinha só para a gente se situar bem no que já foi visto até aqui. Nós começamos umas 2 aulas atrás vendo a questão das perseguições, né, que os irmãos enfrentaram desde o comecinho da igreja, né? Já no Novo Testamento a gente já tem situações de perseguição contra os cristãos, primeiro pela parte dos judeus. Os judeus foram os primeiros que perseguiram os cristãos, né? E o nosso Senhor também, né? Posteriormente, a perseguição começou a vir do Império Romano, né? E isso já no primeiro século, os irmãos foram perseguidos, os apóstolos foram perseguidos, tanto que todos eles foram martirizados, né? Todos os apóstolos foram mortos. Inclusive o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo foram mortos na primeira perseguição dos cristãos por parte do Império Romano, já no começo do primeiro, já na segunda metade do primeiro século, né? O imperador Nero, que começou a perseguir, foi o primeiro imperador que começou a perseguir os cristãos, né? E nessa perseguição, o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo foram mortos. Alguns dizem que no mesmo local, inclusive no local onde hoje se encontra a cidade do Vaticano. Pelo menos é o que alguns documentos dizem, né? Que a cidade foi construída lá por conta de ter sido o local onde os dois foram mortos, né? Não se tem certeza, mas é o que algumas fontes dizem, né? E aí essa perseguição ela foi se estendendo por mais de 250 anos, né? Quase 250 anos. Vários imperadores empreenderam perseguições aos cristãos, uns mais, uns menos. Alguns não deram tanta importância a essa questão, né? E outros foram mais incisivos nessas perseguições. Até a última perseguição, que foi inclusive a maior, né, e a mais cruel em termos de escala e em termos de quantidade de cristãos mortos, que foi a perseguição do imperador Diocleciano, por volta do ano 300, por aí, que perseguiu os cristãos em toda a região do Império Romano, né? Em todo local foi empreendida uma certa perseguição aos cristãos, eles foram mortos ou sofreram penalidades cruéis, né? Mutilações, torturas, enfim. A perseguição aos cristãos ela termina aqui porque depois de Diocleciano, quando ele sai do poder, né? O imperador Constantino ele cessa a perseguição aos cristãos, né? Ele tem aquela visão, né, que a gente comentou na última aula, na batalha contra o seu rival pelo trono romano. Ele tem essa visão no céu, do sinal da cruz e tudo mais. Ele adota aquele símbolo e aí ele vence a batalha e aí ele se torna um simpatizante dos cristãos, né? Não que ele se torne cristão, mas ele se torna um simpatizante dos cristãos. Na última aula eu fui mais positivo a respeito de Constantino, falei um pouquinho melhor dele. Nessa aula talvez eu seja um pouco mais, fale mais mal dele do que bem, porque ele começa bem e termina muito mal, né? Mas enfim, ele para de perseguir os cristãos, né? E enfim, ele começa a ver que o cristianismo, ele pela escala, o tamanho dele já em toda a região do Império, né? Ele começa a ser um simpatizante e começa a querer promover uma certa unidade de pensamento ali no cristianismo, né? Então ele começa a querer eliminar os dissidentes, né? Que eles pensavam de maneira contrária, né? É bom pontuar aqui, e é uma coisa que eu tenho que voltar a falar sobre isso, é que nem todos os cristãos viram essa mudança de maneira positiva.
né, essa mudança da igreja perseguida para a igreja que agora tem benefícios, né, com o governo romano, né? Muitos cristãos viram isso como algo negativo, como algo, como se a igreja estivesse perdendo a sua essência, né? Então, houveram alguns que promoveram uma rachadura com a igreja, né, se afastaram da igreja, chamados de cismáticos, né, cisma, né, que se pede ruptura, né? Alguns empreenderam essa ruptura com a igreja, principalmente por conta dos irmãos que durante as perseguições abandonaram a sua fé, apostataram, né? E depois, quando a igreja começou a receber os benefícios do Estado, quiseram voltar, né? Então isso foi um tema que gerou muita polêmica nesse período, porque como é que você recebe essas pessoas de volta, né? Alguns acreditavam que essas pessoas não deveriam ser recebidas de volta, né? Porque por conta dos irmãos que sofreram martírio, que se mantiveram firmes, e esses irmãos que abandonaram a fé, alguns acreditavam que essas pessoas não deveriam ser recebidas de volta. Porque talvez um pouco de falta de misericórdia ali, que não foi adotado por toda a igreja, né? Então essas pessoas sofreram esse banimento, ou então elas mesmas empreenderam essa rachadura com a igreja, né? Constantino ele também empreende uma perseguição contra essas pessoas, só que esses movimentos cismáticos, eles se estendem aí por quase uns 200 anos aí, mas de maneira marginal, né? Não ligado à igreja oficial, né? Você tem aqueles também que não empreenderam essa ruptura com a igreja, mas decidiram se afastar dela, né? E são esses os chamados monges, né? Os primeiros monges, né? Eu tenho que voltar a falar dos monges porque eles são muito importantes nesse primeiro período da igreja, nesse período que eles surgem, eles começam a adquirir uma importância muito grande. Então a gente tem que entender um pouquinho sobre eles para a gente poder entender esse período, né? Quem são esses monges, né? Essas pessoas, elas começaram a ver que pelo fato da igreja não mais ser perseguida, pelo fato da igreja agora ela receber esses benefícios, né, essa série de favores do império, ela começa a se desvirtuar um pouco, né? Não toda a igreja em si, mas começam a entrar pessoas que não são de fato cristãos, né? São o que a gente chama de cristãos nominais, né? Não são crentes de verdade, né? Não são crentes genuínos, né? São pessoas que às vezes entram porque querem algum tipo de favorecimento e tudo mais, que começa a ser legal ser cristão, entendeu? Essa afirmação de Cristo, né? Então esses monges são pessoas que eles veem, a igreja agora ela mudou, né? Agora para você se mostrar sendo cristão genuíno, você não mais tem condições de receber o martírio, né? Então agora o que a gente faz, né? Então essas pessoas elas começam a pensar que um cristão ele deve buscar se abster das coisas desse mundo, né? Ele deve a cada dia, o que de fato é verdade, né? Nesse ponto, a crítica que eles fazem é genuína, né? Nós devemos de fato tentar a cada dia morrer para as coisas desse mundo, no sentido de morrer para o pecado, né? De morrer para essa vida pecaminosa, né? Então eles começam a adotar um estilo de vida isolado, eles vão para regiões, esse movimento ele começa a surgir no Egito, né? Onde se tem muitos locais desérticos. Então essas pessoas elas vão para esses lugares, né, esses desertos, e adotam esse estilo de vida isolado, de muita privação, né, de muito jejum, de muita meditação, longe do convívio humano, né? Então eles começam a adotar esse estilo de vida, e isso começa a adquirir um número muito grande de adeptos, né? Logo nos primeiros anos, você tem uma série de pessoas que começam a adotar esse estilo de vida. Posteriormente, essas pessoas começam a se reunir em comunidades, né, comunidades de monges, que são mais ou menos o que a gente entende por monges hoje, né? São aquelas pessoas que vivem naquelas comunidades ali, adotando esse estilo de vida um pouco mais isolado. Ainda que a crítica deles a respeito da igreja no período seja legítima, de fato foi legítima, né? E essa visão de que a gente deve morrer a cada dia para as coisas deste mundo, no sentido de morrer para
nossa vida pecaminosa, né, buscar cada dia mortificar o nosso pecado, ela seja uma visão bíblica, a visão que eles tinham a respeito do pecado em si não era muito bíblica. E isso a gente vai ver durante um grande período, inclusive nesse período primitivo, essa crença de que o pecado ele contaminou exclusivamente o nosso corpo, né? Isso é uma visão um tanto errada, né? Porque o que a gente entende como pecado, né? O que a queda fez, né? A queda, ela não só contaminou o nosso corpo com o pecado, mas também a nossa alma, né? Todas elas precisam, todo o nosso ser, ele precisa de redenção em Cristo, né? Então, essas pessoas, elas tinham essa visão de que esse mundo material, ele era mau, e o mundo espiritual em si já era bom. O que não procede, né? O que não é de fato bíblico, né? Porque o que a gente entende pelas Escrituras é que tanto a nossa dimensão material, o nosso corpo, quanto a nossa alma, ela precisa de redenção em Cristo, né? Então, essa visão deles de mundo era um tanto errônea, né? Essa visão deles de pecado era um tanto errônea, né? Como até o irmão Gabriel tinha apontado para mim na última aula que ele tinha dado, é um tanto de influência gnóstica também, né? Que a gente viu do gnosticismo, que via o mundo material como algo ruim e o mundo espiritual como algo bom, né? Necessariamente bom, né? O que não é de fato verdade. Tudo precisa ser redimido em Cristo, né? Tudo precisa encontrar sua redenção em Cristo, tanto a dimensão material quanto a dimensão espiritual, né? Mas enfim, esses homens, eles começam a adquirir uma importância muito grande por esse estilo de vida entre o povo, né? O povo começa a ver esses homens como homens santos, né? Como homens que adotam esse estilo de vida mais santo, né? Mais meditativo. Então eles começam, a voz deles passa a ser muito ouvida, né? Então por isso que é importante a gente lembrar deles sempre, porque eles são pessoas influentes, né? Eles começam a adquirir um grau de influência muito grande. Inclusive, muitos pais da igreja são monges, né? Muitos pais da igreja daqui em diante são monges. O próprio Agostinho era monge. Então, muitos desses homens, desse primeiro período, desses pais da igreja, eles têm a sua origem no movimento monástico, né? Ainda que depois eles tenham assumido cargos de liderança na igreja, eles surgem como monges, né? Então a gente tem que lembrar porque eles são pessoas influentes, são vozes influentes da igreja desse período, né? Então, passando aqui para o tema de hoje, né, a gente viu também na última aula a questão do Concílio de Nicéia, né? Que foi a primeira grande reunião da igreja, né? Quando a igreja se reuniu sob a ordem de Constantino, né, para poder combater a heresia ariana, né? O que era a heresia ariana? Ário era presbítero na cidade de Alexandria e ele começou a pregar que Cristo, na verdade, ele não era Deus, Cristo era uma criatura, né? Ele não era um homem como nós, mas também não era Deus, ele era meio termo, né? Era algo entre Deus e o homem ali, era tipo um super-homem, né? Mais ou menos aí, por aí, né? Então ele entra em conflito com o seu líder da igreja, né? O bispo Alexandre, e esse conflito ele adquire uma proporção tão grande, Ário começa a influenciar tanto outras lideranças ao redor, que é necessário que toda a igreja se reúna para poder discutir, né, a respeito disso, né? E aí a gente viu que Ário, na verdade, ele, por ser presbítero, ele não teve poder de voto no concílio, né? Mas o bispo Eusébio da Nicomédia, que era o principal ariano, né, tirando Ário, né, o principal ariano, era o ariano mais influente ali, foi ele que defendeu a sua causa ali no concílio. Muitos bispos, na verdade, nem conheciam, muitos bispos da região do Ocidente, né, nem conheciam muito a respeito do que falava o arianismo. Então, quando Eusébio começa a falar, né, quais são os pressupostos dele, esses bispos rejeitam de imediato esse pensamento, essa heresia, né, e formou um credo, né, que é o primeiro, tirando o credo dos apóstolos, né, o primeiro credo ali formulado pela igreja ali nesse concílio, né, que é o credo niceno, né, que é um credo que a gente adota até hoje, as igrejas adotam até hoje, que diz respeito à divindade de Cristo, né. O
Cristo ele é consubstancial, essa expressão que surge aí, é uma expressão que inclusive foi causa de certos debates depois desse concílio, né? Mas Cristo ele é consubstancial ao Pai, né? Jesus ele é da mesma substância do Pai, né? Ele é consubstancial a nós a respeito da sua humanidade e consubstancial ao Pai a respeito da sua divindade. Então essa é a visão que a gente adota até hoje nas igrejas, né? Beleza, aí entrando para o nosso tema de hoje, né? Hoje a gente vai falar na verdade sobre dois temas, né? Vou tentar não ser muito confuso aqui, mas aí a gente vai falar a respeito desse homem aí, Atanásio de Alexandria, e a respeito do papado, né? Dos papas, né? Como é que surge essa questão do papado, né? Eu vou ter que interromper um pouquinho a questão da vida aqui do Atanásio, para a gente começar a ver para falar do papado, porque mais ou menos nesse período aí, no ano 300 e alguma coisa, começa a surgir essa ótica do papado, né? Não é bem os católicos defendem essa questão da herança de Pedro, né? Essa linha ininterrupta, desde Pedro até o Papa atual, não é bem historicamente, não se procede bem desse modo, né? A gente vai ver aqui que, na verdade, essa mentalidade do papado ela vai se formando ao longo do tempo e ela começa mais ou menos aqui nesse período a adquirir se adequar mais ou menos ao que a gente entende ao papado hoje, né? Ainda que alguns dogmas do papado eles só vão surgir muito depois, né? Por exemplo, a questão da infalibilidade papal, que é uma das coisas mais controversas, né? E mais demoníacas a respeito do Papa, ela só vai surgir mais ou menos no século XIX, né? No Concílio do Vaticano I, é lá que vai surgir essa questão do Papa infalível, né? Do Papa que quando ele fala é a própria voz de Deus falando da sua igreja, né? Essa questão só vai surgir mais ou menos no século XIX, então é muito depois do que a gente vai ver aqui, né? Mas enfim. Alguns historiadores até brincam, né, que o que acontece depois desse concílio de Nicéia e a vida desse homem aí é basicamente a mesma coisa, né? Atanásio de Alexandria, né? Ele foi um grande homem desse período antigo e foi talvez uma das únicas vozes ali que defendeu aquilo que foi proposto no Concílio de Nicéia, né? Defendeu a fé bíblica, né? Então a gente vai ver um pouquinho sobre a vida desse homem, que foi muito importante para salvaguardar a verdadeira fé, né? A fé que a gente defende hoje foi defendida por ele nesse período, né? Então, Atanásio de Alexandria, eu comecei aí colocando uma citação que é muito bonita, né? Falando a respeito da encarnação, né? Ele fala o seguinte: as consequências da encarnação do Salvador são tais e tantas que quem quer enumerá-las pode ser comparado a alguém que contempla a vastidão do mar e tenta contar suas ondas. Então, só para a gente ver mais ou menos aqui como que Atanásio vê a importância da encarnação do nosso Senhor, né? Esse foi o principal tema que ele escreveu e foi também a causa também de todos os males que ele sofreu durante a sua vida, né? Que o Senhor Jesus é Deus e que ele encarnou um pouco de homem, né? Para poder nos dar a salvação dos nossos pecados, a nossa redenção, né? Então a gente vai ver aqui como que ele sofreu devido a essa defesa, né? Da verdadeira fé, né? Beleza, né? Aqui são só alguns dados biográficos, né, a respeito desse homem. Quem foi Atanásio, né? Ele nasceu em Alexandria, perto do ano 300. Ele esteve presente no concílio de Nicéia, nesse primeiro concílio, né, junto com o bispo Alexandre, só que ele não teve poder de voto porque ele ainda era um diácono nesse período, né? Então só os bispos puderam votar ali, puderam decidir o que seria feito, né? Ele converteu-se aos 17 anos. E aí ele torna-se diácono e auxiliar do bispo Alexandre, acompanhando no concílio de Nicéia. Aí aqui, segundo Gregório de Nazianzo, que foi um outro estudioso, um erudito importante desse período da Igreja Antiga, ele diz o seguinte a respeito da participação do Atanásio no concílio de Alexandria, do concílio de Nicéia, né? Ainda que ele não tivesse tido poder de voto, né, em Nicéia, os arianos observam um valoroso campeão da verdade.
de estatura baixa, quase frágil, mas de postura firme e cabeça levantada. Quando se levanta, como que se sente passar uma onda de ódio através dele. A maioria da Assembleia olha com orgulho para aquele que é o intérprete do seu pensamento. Então, ainda que ele não tivesse voto oficial, né, ele foi um dos grandes defensores da fé bíblica nessa primeira reunião da igreja, né? Atanásio, ele era um homem profundamente inspirado pelas escrituras, né? E algo que nós também devemos citar, né? Ele era um homem profundamente apaixonado pela verdade bíblica, né? E era um homem muito eloquente, né? Diferente dos outros pais da igreja, né? Ele é um homem que não se interessava muito pela filosofia, né? Muitos pais da igreja eram grandes eruditos a respeito dessas questões da filosofia, né? Sabiam manejar muito bem essas argumentações filosóficas. Atanásio não se preocupava muito com isso. Ele era um homem muito mais pastoral, né? Ele era um pastor mesmo, né? Pastorzão mesmo, né? Uma observação interessante é que fisicamente ele era alguém muito frágil, né? Ele era chamado de anão negro pelos seus opositores, né? Ele vinha das classes mais baixas do Egito, que era a etnia cópita, né? E era uma pessoa de pele, né, bem escura, então ele era chamado de anão negro, né? E apesar de ser um homem fisicamente tão frágil, né? Ele foi uma voz extremamente importante e ouvida, né, nesse concílio, né, sobrepondo porque se a gente for parar para pensar, os maiores nomes da igreja desse período estavam juntos ali, né? E um diácono, alguém tão frágil, né, tão fisicamente relevante ali naquele meio, foi tão ouvido e foi tão atuante a ponto de fazer raiva aos seus opositores, né, aos arianos ali, né? Então, isso é uma observação interessante a se fazer para a gente imaginar um pouco, né, trabalhar com essa imaginação, né? Outra coisa também sobre Atanásio que liga ele ao que eu estava falando anteriormente a respeito dos monges, né? Ele se relacionou estreitamente com os monges do deserto. Inclusive, ele escreve esse livro aí, Vida e Conduta de Santo Antão. Escrito por Atanásio, exerceu profunda influência no movimento monástico e se tornou o mais importante livro de devoção cristã até o surgimento das Confissões de Agostinho. Então, esse livro de Atanásio, ele foi profundamente lido, né, por todos os cristãos desse período. Ele era o livro mais, tirando as escrituras, obviamente, era o livro mais lido pelos cristãos, né, até o surgimento das Confissões de Agostinho, né, que a gente vai ver sobre Agostinho depois, né, Deus nos livre. Isso, mas a gente depois vai ver um pouquinho sobre Agostinho numa aula posterior, né. Essa vida e conduta de Santo Antão, quem foi Santo Antão, né? Antão, ele é, segundo a tradição, a história, a primeira pessoa a adotar esse estilo de vida isolado no deserto, né? Então, para aqueles que se interessaram depois, a biografia é bem interessante, né? Antão, assim como muitos outros, tiveram contato com trechos das escrituras, como por exemplo, quando Cristo diz para o jovem rico abandonar todas as suas riquezas para segui-lo. Então eles tomaram aquilo para si, e então ele era um homem de muitas posses, mas ao ouvir essa pregação, ele vende tudo, vende todas as suas riquezas e vai para o deserto, sem nada, né? Vai para essas regiões desérticas, e aí ele se alimenta basicamente do que existe ali, que é algo muito limitado, né? Alguns poucos frutos e tudo mais, e fica nessas regiões desérticas. E ele começa a receber muitos discípulos, né? Apesar de ele estar isolado, a fama dele começa a adquirir um tal ponto que outras pessoas começam a viver ali ao redor dele, né? Inclusive, acredita-se que o próprio Atanásio foi alguém que ajudou Antão na sua velhice, né? Porque ele passou toda a sua vida adotando esse estilo de vida. Então, quando ele era mais idoso, né, ele não conseguia fazer todas as coisas sozinho, ele permitiu que alguns jovens ajudassem ele, né, o Antão. E acredita-se que Atanásio fosse um desses jovens que ajudaram ele na sua velhice, né? Então, Antão foi esse primeiro monge aí. Inclusive, se você for para pesquisar aí na história da arte, tem inúmeras pinturas de Antão sofrendo as tentações, né? Que foi algo muito presente na vida desse monge aí.
tentações demoníacas, né? Não se sabe direito se essas tentações elas eram de fato genuínas ou eram fruto desse estilo de vida muito rigoroso, né? Sozinho, sem alimento, sem água, né? Talvez um pouco de alucinação, né? Mas enfim, foi alguém muito atormentado por essas questões, né? Voltando a Atanásio, desculpa a divagação aí, mas enfim, voltando a Atanásio, né? Após a morte de Alexandre, então, só para se situar, essa reunião do Concílio de Nicéia, ela acontece em 325. Atanásio ele acompanha o bispo Alexandre nessa reunião e a ortodoxia, a fé bíblica, ela vence essa heresia ariana. No ano de 328, o bispo Alexandre morre. Então, Atanásio, com 30 anos de idade, tendo relutado, ele não queria assumir a liderança da igreja, ele queria continuar sendo pastor ali, tranquilo, sem se envolver nessas disputas, né? Porque se a gente for parar para pensar, a Alexandria ela era uma das igrejas mais importantes de toda a cristandade mundial, né? Toda a cristandade romana desse período. Ela só perdia, na verdade, para Roma, né? Que já tinha um certo grau de preeminência no Ocidente. Agora, no Oriente, a Alexandria era a igreja mais importante. Então, não era pouca coisa, né? Era o cargo, basicamente, era o líder mais importante da igreja do Oriente, né? Então, ele relutou em aceitar isso, mas acabou aceitando, né? Então, ele, com 30 anos, ele vira o bispo da cidade de Alexandria. Pelos próximos 45 anos de bispado, ele passaria 17 em 5 exílios, entre 336 e 366. Então a gente vai ver que esse período em que Atanásio assume a liderança da igreja não foi um período tranquilo, né? Dos 45 anos em que ele foi líder da igreja, 17 anos ele passou longe dela, né? Sendo exilado, né? Forçadamente sendo expulso da igreja dele, né? E por quê? Por que isso, né? Na verdade, infelizmente, apesar dessa primeira reunião da igreja de Nicéia, ela ter sido favorável à fé bíblica, na verdade, essa heresia ariana ela não morre aí, né? Na verdade, ela é fortalecida depois dessa reunião, né? Por incrível que pareça. Mas, enfim, aqui, longe de colocar um fim na controvérsia ariana, o Concílio de Nicéia acabou sendo seu catalisador. Uma das coisas que mais influenciou o fortalecimento dessa heresia era o fato dessa expressão consubstancial estar constando no credo de Nicéia, né? Alguns entenderam que essa expressão, que Cristo ele era da mesma substância do Pai, queria dizer que Cristo era igual ao Pai, no sentido de que não havia diferença entre o Filho e o Pai, eles eram a mesma coisa, né? Isso foi uma heresia que já havia estado presente, já havia sido condenado pela igreja muito antes dessa reunião em Nicéia. Foi a heresia sabeliana, né, que foi promovida aí por esse cara, esse Sabélio, que dizia que na verdade não havia trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo era tudo a mesma coisa, eram diferentes manifestações do mesmo Deus ali. Então, consequentemente, quem morreu na cruz foi o Pai, né? Todos eram o Pai, na verdade, né? Não havia diferença entre um e o outro, e quem morreu na cruz por nós, na verdade, foi o Pai. O Filho era uma mera a máscara, né? Colocada ali naquele momento, mas não havia diferença, na verdade, nenhuma entre o Filho e o Pai, né? Então, pelo fato dessa heresia já ter sido condenada, alguns entenderam que essa expressão consubstancial queria dizer que, na verdade, a trindade não existia, era tudo a mesma coisa, eram tudo a mesma pessoa, né? Todos eram o Pai, né? Então, Eusébio da Nicomédia, que era esse bispo ariano, né? O mais influente ariano, tornou-se próximo do imperador Constantino. E aí a gente vai ver esse lado negro aí do Constantino, né? Que apesar de ter defendido o cristianismo e ter cessado a perseguição aos cristãos, ele começa a ser influenciado pelo arianismo depois do concílio, né? O Eusébio influenciou Constantino para que ele restituísse Ario em Alexandria. Ario tinha sido condenado nessa primeira reunião e tinha sido expulso da igreja, né? Então, Eusébio começa a influenciar Constantino para que ele restituísse Ario na igreja. Constantino acaba cedendo, acaba aceitando, né? O que acontece é que quando Ario estava para ser restituído, no dia anterior
da cerimônia que ele seria restituído, ele morre, né? Ele morre de um jeito bem bruto, né? E alguns adversários, inclusive, colocam isso como um castigo divino, né? Porque é uma morte bem repentina mesmo, né? Vendo Atanásio como principal obstáculo para a defesa da causa ariana, Eusébio e outros arianos começam uma série de campanhas difamatórias contra o bispo, né? Então eles começam a ver que Atanásio era o principal obstáculo para que o arianismo ele se tornasse predominante no império, né? Então Eusébio, junto com outros bispos arianos, eles começam a difamar Atanásio nos ouvidos do imperador, né? E esse é o lado negativo também dessa mudança que houve nesse período a respeito da igreja, né? Porque é lógico que se a gente for ver o saldo geral foi positivo que a igreja deixasse de ser perseguida, obviamente, né? Porque os cristãos eles eram mortos, torturados, né? De maneiras mais terríveis possível. Só que isso acabou gerando outros problemas, né? O Estado ele não mais persegue a igreja, mas o Estado começa a interferir nos assuntos da igreja. E ao longo da história a gente vê que isso nunca é legal, né? Nunca é bom quando o Estado resolve se meter nos assuntos da igreja. E isso começa a acontecer já com Constantino e com seus sucessores, isso vai adquirindo um grau muito maior. No primeiro momento, quando Constantino interfere, convocando essa reunião em Nicéia, foi bom, porque a fé bíblica, né, a ortodoxia, ela foi defendida. Mas em outros momentos, quando imperadores, na verdade, são influenciados por heresia, isso acaba sendo muito negativo, né, porque eles acabam promovendo perseguições àqueles que, na verdade, são os que estão do lado da verdade, né? Então a gente vê como isso é uma faca de dois gumes ali que tem seu lado bom e seu lado ruim, né? Mas enfim, eles começam a difamar Atanásio para Constantino, né? Que acaba tendo que comparecer diante de um sínodo em Tiro, em 335, para responder às acusações. As acusações eram as mais variadas e doidas possíveis, né? Inclusive a principal acusação era que ele tinha matado, ordenado que fosse morto um determinado bispo, Arsênio, e tinha usado uma parte do corpo dele para fazer rituais de magia negra e tudo mais. Eram umas fofocas muito estranhas, né? A gente vê a fofoca hoje nas igrejas, mas essa fofoca aí foi muito pior do que qualquer outra coisa, enfim. Atanásio ele é inocentado, inclusive esse bispo que eles acusam Atanásio de ter mandado matá-lo, ele traz o bispo em pessoa nessa reunião, né? Porque é muito engraçado, né? Esse bispo, na verdade, ele só tinha abdicado da questão da liderança e estava vivendo como um monstro. E Atanásio ele acaba encontrando esse homem e traz ele para a reunião e mostra ele ali, e mostra as mãos dele, porque disseram que ele tinha cortado as mãos dele para fazer rituais de magia negra e tudo mais, e mostra as duas mãos do bispo. Então ele acaba tendo que ser inocentado, né? Os arianos acabam passando por ridículos. E só que, infelizmente, apesar de ele ter sido inocentado, Constantino acaba acreditando em algumas críticas que esses adversários estavam fazendo, né, de que Atanásio estava sendo um déspota, né, um grande tirano na cidade de Alexandria e tudo mais, e que interferia nos assuntos do governo. Então Constantino ele acaba acreditando nessas fofocas ali, nessas difamações, e acaba enviando Atanásio para o exílio, né? Esse é o primeiro exílio que Atanásio sofre. No total de 5 exílios, ele foi exilado 5 vezes. E esse é o primeiro exílio de Atanásio, né? Ele é enviado para a região mais afastada do Império Romano, na atual Alemanha, e aí ele fica ali durante um tempo, né? Foi recebido, isso é interessante aqui, foi recebido de braços abertos por muitos bispos ocidentais. E sua influência sobre eles em favor da ortodoxia trinitária foi profunda. Uma coisa que é interessante é que, apesar de Constantino ter mandado ele para o exílio, muitas lideranças das igrejas acolheram ele no seu caminho para o exílio, né? O que mostra que muitos líderes não estavam contentes com Constantino, né? E mostra também o propósito do nosso Senhor, mesmo diante das tribulações, né? Porque se a gente for parar para pensar, né? Atanásio foi expulso da igreja dele, né? Isso foi algo muito ruim, foi enviado para uma região muito distante,
falavam outro idioma diferente do dele, né? Então, isso é algo ruim, é algo terrível. Mas a gente vê como isso também serviu para que Atanásio fosse conversando com os bispos ao longo do caminho, defendendo a verdadeira fé, a fé bíblica, né? Então a gente vê um propósito bom do Senhor, inclusive nessas situações de tribulação, nessas situações terríveis que a gente enfrenta, né? Isso também é uma fonte de encorajamento para nós, né? Aqui então, Constantino morre em 337, tendo sido batizado pouco antes de sua morte por Eusébio da Nicomédia. Então, esse é a questão, o lado negro aí do Constantino que eu falei no começo da aula, no caso é esse, né? Constantino, ele vive a sua vida inteira como um pagão e ele morre como um ariano. Então isso é algo terrível, né? Apesar de ter sido um favorecedor ali do cristianismo, ele nunca adotou o cristianismo oficialmente como religião do Império, e ele só se tornou cristão, oficialmente cristão, né? Oficialmente no final da sua vida. Só que ele foi batizado por um ariano, né? Então ele basicamente se tornou um ariano. Então fica difícil até a gente considerar como um irmão mesmo, né? Se a gente for para pensar, os arianos diretamente, né? Os herdeiros do arianismo hoje são as testemunhas de Jeová, né? Então ninguém considera as testemunhas de Jeová, os cristãos, como irmãos, né? Fica difícil. Então, Constantino ele morre como um ariano, e isso é uma das coisas, esse lado negro desse imperador, que apesar de ter sido usado pelo Senhor para que a igreja parasse de ser perseguida, ele na verdade não morreu como cristão, né? Seus filhos o sucedem, então você tem ali uma disputa ali pelo poder depois da morte de Constantino, né? E Atanásio pode retornar do exílio. Então, depois que Constantino morre, os filhos de Atanásio assumem, depois que Constantino morre, os filhos de Constantino assumem o poder e aceitam Atanásio de volta. Então ele pode retornar para a sua igreja, né? Seu regresso, no entanto, marcou o recomeço de toda uma vida de lutas. Por questões de disputas internas em Alexandria, Atanásio opta por deixá-la novamente, indo para Roma, onde permaneceu por 3 anos. Nesse tempo em que Atanásio ficou longe, nesse primeiro exílio dele, outro bispo assumiu o cargo de liderança, e esse bispo era ariano. Então, quando Atanásio volta, esse bispo se recusa a deixar o cargo de liderança dele. Então, temendo que isso acabasse gerando uma guerra civil ali em Alexandria, que era uma cidade muito grande, uma cidade com um número muito grande de cristãos, ele acaba optando por deixar Alexandria novamente, temendo que fosse derramado sangue, né? Então ele vai para Roma e ele fica lá durante 3 anos. Seu exílio em Roma foi frutífero, pois conseguiu o apoio do bispo romano Júlio. E aí aqui a gente vai fazer uma pausa na vida de Atanásio para falar desse bispo romano, né? Por que era importante adquirir o apoio do bispo romano nesse período, né? Quem era esse bispo romano, né? Chamado de alguns aí de anticristo, né? O Papa e tudo mais. Ainda não havia essa ótica do Papa, ela começou a ser formada aqui, né? E a gente vai ver isso agora, né? Então beleza. Aí aqui eu botei aqui bispo ou Papa, né? Originalmente, a palavra Papa foi aplicada a altos oficiais eclesiásticos de todos os tipos, em especial os bispos. Então, originalmente, Papa era qualquer liderança eclesiástica, ela era chamada por esse título de Papa, né? Não era só o bispo romano, e não era só os bispos, né? Qualquer liderança eclesiástica podia receber essa denominação de Papa, né? Ainda que o papado delineasse uma herança linear de Pedro, a instituição nem sempre teve a estrutura centralizada que possuía nos séculos 4 e 5. Então a gente vê que essa questão de serem herdeiros de Pedro, ela na verdade nos 2 primeiros séculos ela nem existia essa mentalidade de que o bispo romano, o Papa romano era herdeiro direto de Pedro, né? E outra coisa pior ainda, voltando aqui, passando só um pouquinho, os historiadores não encontram uma base segura sequer para afirmar que Pedro tem estado em Roma, né? Então você não tem nas escrituras menção de Pedro estando em Roma, e você não tem nem
quanto mais para admitir que ele tenha sido o primeiro bispo daquela igreja. Porque, segundo os católicos, Pedro foi o primeiro líder da igreja e todas as lideranças depois de Pedro são herdeiros dele, né? Mas isso, você não tem nenhuma base histórica muito segura para afirmar isso, né? Para afirmar sequer que ele tenha ido a Roma, né? O único que esteve, né? Que a gente vê que termina o livro de Atos em Roma é Paulo, né? Mas Pedro não, né? E você sequer também tem uma base bíblica para afirmar que Pedro tenha sido em qualquer momento uma liderança oficial de toda a igreja, né? Pedro mesmo não se via como o líder, o chefe de toda a igreja. Então é difícil você argumentar a respeito disso, porque biblicamente você não tem essa base. Só que os católicos eles têm a questão da tradição, né? Então a tradição tem o mesmo peso das escrituras para eles. Então existe uma série de documentos ali, tanto enviesados, que eles usam para poder legitimar a questão do papado, né? Isso é uma coisa interessante, né? Porque a história, né, a disciplina de história, né, ela não necessariamente ela é muito objetiva, né? Acho que varia muito da questão da visão, da cosmovisão de cada um. Uma pessoa vai ler um determinado documento e ela vai ter uma visão tal e o outro vai ter uma visão diferente, né? Então, alguns documentos escritos nesses primeiros séculos, esses católicos usam para poder afirmar a questão do papado, mas na verdade você não tem essa base para afirmar qualquer tipo de preeminência do bispo romano acima dos outros bispos, né? Um outro fator também, Roma se achava fincada em uma esquina perigosamente exposta do mundo civilizado. O que quer dizer isso, né? Roma, ela se encontrava na região ocidental e ela, nesse período, ela era constantemente atacada pelos bárbaros, né? Chamados bárbaros, né? Que eram tribos que vinham do norte da Europa e atacavam constantemente essas regiões do Império Romano, né? Então Roma ela se encontrava exposta, né, a esses ataques e não necessariamente ela iria prevalecer, né? Diferente do Ocidente. Roma, desde sempre, desde o começo, ela adquiriu uma certa preeminência no Ocidente, mas isso não acontecia no Oriente. No Oriente você tinha uma série de outras igrejas que também eram importantes nesse período e também tinham vozes muito atuantes nesse período, né? Você tem Alexandria, você tem Antioquia, você tem Jerusalém, né? Eram todas cidades que tem Constantinopla, como a gente viu na outra aula, foi a cidade que Constantino construiu e fez a nova capital do Império Romano. Então, Roma ela não era nem mais a capital do Império Romano, era Constantinopla, né? Então, no Oriente, você tinha essas 4 igrejas, que eram igrejas muito importantes, que eram igrejas, tirando Constantinopla, né, que adquiriram essa importância por ser a capital do Império. As outras 3 igrejas tinham ligações diretas com os apóstolos, né, ou com os sucessores dos apóstolos diretamente, né? Então, você tem todas essas igrejas sendo vozes importantes nesse período, não necessariamente apenas Roma, né? Você tem Roma sendo preeminente no Ocidente, mas no Oriente você tem uma série de outras igrejas e a voz do bispo romano não necessariamente era ouvida no Oriente, né? E isso porque a igreja ainda era um todo coeso, né? Ainda era unificado, né? Isso depois vai se perder, mas no começo a igreja do Ocidente e do Oriente era uma só, né? Então você não tem nenhuma base para afirmar que o bispo romano ele tinha uma voz importante nessas igrejas do Oriente. Na verdade não tinha, né? Muito pelo contrário, né? Ao mesmo tempo, não se pode deixar de reconhecer que ainda na igreja antiga, os bispos de Roma alcançaram certa preeminência, o que é um fato, né? Os bispos romanos no Ocidente, eles foram adquirindo um certo grau de importância pelo fato da igreja romana ser a maior igreja ocidental desse período, né? Essas raízes da supremacia eclesiástica romana foram alimentadas pelas atividades capazes de muitos papas, né? Então, você tinha essa ligação direta com Paulo, né? Paulo termina, no livro de Atos, Paulo termina em Roma, né? E, segundo a tradição, como eu havia dito, os dois foram mortos perto de Roma, né? Na cidade, que hoje é a cidade do Vaticano, né? Acredita-se que eles foram mortos aos pés do Monte Vaticano, que era um monte onde depois foi construída a cidade do Vaticano. Então você tinha essa ligação com os dois, né? O que era muito importante
a gente entender também, nesse período, era importante para as igrejas reclamarem algum tipo de ligação apostólica, para ter um certo grau de importância nesse período, né? Então, qualquer ligação a um dos apóstolos tornava uma igreja um tanto preeminente, né? Um tanto importante, né? Então, por isso que se buscou trazer essa ligação de Pedro aos bispos romanos, né? Por outro lado, né, a gente tem que admitir também que nesses primeiros séculos, muitos bispos romanos, eles foram homens muito capazes, né? Muito bons administradores e também homens piedosos, né? A gente não tem ainda o papado como a gente entende hoje, que é algo impossível da gente concordar, é algo nem um pouco bíblico, né? Mas originalmente, né, essas lideranças romanas eram lideranças muito capazes, né? Inclusive, você tem a gente vai ver aqui posteriormente, inclusive você tem o Leão I, que foi um grande homem, né, para a história da igreja, né? Mas aí aqui a gente vai ver um pouquinho os antecedentes dessa questão, dessa ótica, como é que vai se formando essa visão do Papa, né, do bispo romano como o Papa, né, como o grande chefe da igreja, né? Primeiro, aqui Damaso I, né? Damaso I ele foi bispo romano entre 366 e 384, e ele desenvolveu a ideia de ser apostólico, né? Damaso I é um sucessor desse outro bispo do tempo de Atanásio, o bispo Júlio, né? Ele é o sucessor desse bispo e ele desenvolveu essa ideia de ser apostólica, né? Que é a igreja apostólica, como a gente vê hoje, a igreja apostólica romana, ela surge aqui aos olhos desse bispo, né? O bispo Damaso I, né? Do costume pagão, ele herdou o título de pontífice, né? Além de reorganizar os arquivos papais, né? Então, esse título papal de pontífice, ele veio do paganismo, né? Você ainda não tem o título de sumo pontífice, que é como o Papa é chamado hoje, né? Mas esse título de pontífice, ele veio do paganismo, que no período romano, o imperador romano, ele era o líder da religião pagã, e ele tinha o título de máximo pontífice. Então, o bispo romano, ele toma para si esse título de pontífice do paganismo romano, né? Posteriormente a Damaso, você tem esse outro bispo, Cirício, em que na época dele o título de Papa deixa de ser um título dado para qualquer liderança eclesiástica e passa a ser um título exclusivo do bispo romano. Aí você começa a ver o Papa como exclusivamente o bispo de Roma e não mais qualquer outro bispo, né? Escrevendo para a igreja na Espanha, o mesmo diz: nós suportamos o fardo de todos os oprimidos, ou antes do abençoado apóstolo Pedro, que em tudo e por tudo nos protegia e preservava. Seus herdeiros, assim como confiamos que sua administração gera o bem em nós. Então, aqui, no final do século IV, é a primeira vez que você tem essa menção do bispo romano como sucessor de Pedro, né? Diferente do que os católicos gostam de afirmar, né? Você não tem nenhuma menção a essa questão da hereditariedade do apóstolo Pedro em diante. A primeira menção que você tem é aqui nesse período aqui do Cirício, né? Onde ele fala que nós suportamos o fardo do abençoado apóstolo Pedro, né? Então foi algo inovador, não no sentido positivo, né? Mas foi algo inovador aqui que esse homem empreendeu, né? Inocêncio I escreveu aos bispos africanos. Inocêncio I sucedeu esse bispo Cirício, né? Escrevendo aos bispos africanos diz: nenhum assunto ventilado nas províncias mais remotas e distantes deve resolver-se definitivamente sem que seja informada esta sé, a sé romana. Assim, qualquer justo pronunciamento poderá ser ratificado pela autoridade desta sé e as demais igrejas poderão inferir o que convém ensinar. Então, aqui você já vai vendo, eu não estou querendo confundir ninguém, tá? A gente estava vendo de Atanásio, aqui a gente está vendo só uma progressão aqui de alguns bispos que sucederam esse bispo Júlio da época de Atanásio, só para a gente ver como essa mentalidade do papado, ela vai se formando aos poucos, né? Em história,
na história, né, em geral, é difícil você precisar datas específicas para o surgimento de certas mentalidades, de certos movimentos, né? Não é um belo dia um desses homens acordou e falou: agora eu sou o Papa, sou o chefe da igreja, ponto final, né? Essa mentalidade ela foi se formando ao longo de gerações e gerações desse bispo, né? Então a gente viu o Damaso I, ele herdou esse título de pontífice, ele desenvolveu essa questão da sé apostólica, ele reorganizou os arquivos papais, o que era algo importante, porque reorganizar os arquivos queria dizer que ele ia juntar uma série de cartas e documentos que comprovavam a sua própria autoridade. Por isso que era importante reorganizar os arquivos, né? Porque ele teria toda uma documentação para comprovar que ele era o herdeiro de Pedro, né? Então, Damaso I. Cirício, o que Cirício faz? Ele desenvolve essa questão da sucessão do bispo romano vinda do apóstolo Pedro, certo? Inocêncio I vai além e diz que nenhum assunto tratado nas igrejas deve ser discutido sem que o bispo romano seja formado antes, né? Então você vê como essa questão da autoridade ela vai crescendo ao longo de gerações e gerações, e ela adquire o seu ápice nesse período antigo com esse homem aí, Leão, né? Leão I, né? Que inclusive foi um homem muito respeitado, e é um homem muito respeitado inclusive pelos protestantes, né? Você tem até naquele livro do Franklin, Servos de Deus, para aqueles que não conhecem, é um livro muito interessante que fala dos homens, vários homens ao longo da história da igreja. Tem um capítulo sobre Leão, né? Leão realmente foi um homem muito capaz, né? E foi um grande defensor da ortodoxia no seu período, né? Isso bem posterior a Atanásio. Atanásio a gente está falando de 100 anos antes. Eu estou só mencionando o bispo Leão, só para a gente ter uma noção aqui dessa questão do Papa sendo formado, né? O bispo Leão ele é considerado por muitos o primeiro Papa. Na verdade, o primeiro líder do jeito que a gente entende os papas hoje, né? Leão exerceu um papel estratégico na defesa de Roma contra as invasões bárbaras e escreveu um importante documento teológico sobre a pessoa de Cristo, né? Na época de Leão, só para a gente se confundir, a gente está falando 100 anos depois, mais ou menos, de Atanásio aqui, né? Na época de Leão, o imperador era um imperador muito incapaz, era um péssimo administrador. Então o Leão ele começa a assumir funções políticas do Império Romano, né? E é mais ou menos como a gente entende o Papa nesse período medieval, né? E posteriormente como um líder religioso e político, né? Isso surge aqui devido à incapacidade do Imperador Romano de organizar o Império e de defender o Império contra as invasões. Leão acaba tendo que assumir isso, né? Inclusive, Leão ele vai pessoalmente negociar com ninguém mais, ninguém menos que Átila, o Huno, né? Que era o grande medo, o homem mais temido de todo o Império Romano, o grande chefe guerreiro que invadiu várias regiões do Império Romano. Leão vai pessoalmente negociar com esse homem e faz com que ele desista de invadir Roma, né? Então, só para a gente ver a importância dele, né? Posteriormente, quando Roma é invadida por outra tribo, Leão vai pessoalmente falar com o chefe dessa tribo para que ele não invada as igrejas, e esse líder concorda com isso. Inclusive ele recebe muitas pessoas dentro das igrejas e essas pessoas são poupadas, né? Então, só para a gente ver como as conjunturas ali acabaram formando essa questão dessa autoridade desse homem, né? E ele escreve esse documento, mais uma vez, sem querer confundir. Esse documento que ele escreve, o tomo, é um documento fundamental para aquele que é considerado o último concílio aceito universalmente, tanto por católicos quanto por protestantes, né, que é o concílio de Calcedônia, que se dá muito depois. Esse documento que Leão escreve, ele é fundamental para a defesa da ortodoxia nesse concílio, né? Então Leão ele foi de fato um homem muito piedoso e um homem que trabalhou muito em prol do reino, né? Então isso, veja bem, eu não estou defendendo jamais a questão do papado, né? Mas esse homem especificamente foi alguém realmente muito piedoso, e essa autoridade ela vai começando a se constituir aqui com Leão. Então a gente vai voltar agora a Atanásio, né? Só para a gente entender um pouquinho como que essa questão do bispo romano foi se formando ao longo dos anos, né? Como essa autoridade do bispo foi se formando
ao longo de sucessões e sucessões de bispos, e por isso foi importante para Atanásio, já que o bispo Júlio ele já tinha uma certa influência no Ocidente, uma grande influência, foi importante para Atanásio adquirir o apoio desse bispo. Porque uma vez que o bispo Júlio apoiou Atanásio, ele influenciou as igrejas do Ocidente a também apoiarem a sua causa, né? Isso não significou que Atanásio pudesse retornar para a sua igreja de vez, né? Até porque, como eu havia dito, a voz do bispo romano ela era muito ouvida no Ocidente, mas não no Oriente, né? Então, isso não significou que Atanásio pudesse retornar à sua igreja, né? Mas isso foi importante para que a causa da fé bíblica ela fosse sendo defendida, né? Aqui, Atanásio sempre promoveu uma defesa resoluta da terminologia essencial do credo de Nicéia diante da oposição imperial, né? Como a gente vai ver aqui, o sucessor de Atanásio, o sucessor de Constantino, né? O sucessor do imperador Constantino, ele tinha inclinações muito fortes para o arianismo, né? Então, uma vez que o imperador tinha uma inclinação muito forte para o arianismo ele vai adquirindo um grau de importância maior e um grau de influência maior e vai tomando grande parte das igrejas, né? Então, Atanásio ele foi uma das poucas vozes que se posicionou contra o arianismo e isso fez com que ele fosse perseguido durante todo esse período, né? Aí que eu coloquei duas expressões em grego só para a gente entender, né? Parece muito parecido, muito similar, né? Só que o que as duas querem dizer? A primeira quer dizer que Cristo é consubstancial ao Pai, certo? A segunda quer dizer que Cristo tem uma substância semelhante à do Pai. Então, para a gente hoje, pode parecer que todas essas brigas foram um tanto fúteis, né? Nossa, por que brigar tanto por uma coisa tão... Mas não era. As implicações disso eram centrais para a mensagem do Evangelho, certo? Você dizer que Cristo tinha uma substância semelhante à do Pai, queria dizer que Cristo, na verdade, não era Deus, né? Ele era algo semelhante a Deus, mas não era Deus. E isso modifica totalmente a maneira como a gente entende o Evangelho de Deus, abrindo mão da sua glória, abrindo mão de todo o seu poder, se esvaziando e vindo ao mundo como servo e sofrendo por nós. Isso modifica totalmente a visão do Evangelho, que é o cerne da nossa fé. Então isso não é uma mera disputazinha de termos teológicos entre acadêmicos ali, interessados em amassar seus egos, seu intelecto, nada disso. Isso era essencial para uma visão correta do Evangelho, né? Então, por isso que Atanásio lutou tanto e sofreu tanto em prol dessa causa, né? Para ele, a obra da salvação é tão grande quanto a da criação. E, por consequente, o Salvador não pode ser menos que o Criador. Então, para ele, a obra da salvação, da nossa redenção, ela é equivalente em grandeza à obra da criação. Então, o Criador, ele não pode ser, o Salvador, nosso Salvador, não pode ser ninguém menos que o nosso Criador também, né? Então, isso muda completamente a maneira como a gente enxerga o Evangelho, certo? Sobre a encarnação, ele utiliza uma belíssima ilustração. Aí é que eu vou ler só esse trechinho aqui, que é um trecho muito bonito só para ver como ele entendia a questão da encarnação, né? Se um grande rei entra numa cidade importante e habita uma de suas casas, essa cidade se considera honrada em extremo. De então em diante, nem inimigos nem bandidos avançam para devastá-la. Ao contrário, é tida por merecedora de todas as atenções, por causa do rei, que habita somente uma das casas. Igualmente acontece com o rei do universo. Veio a nossa terra e habitou um corpo semelhante ao nosso. Cessaram com isso as maquinações dos inimigos contra os homens, desapareceu a corrupção da morte, que há muito prevalecia. O gênero humano teria perecido completamente se o Filho de Deus, Senhor e Salvador do universo, não viesse por termo à morte. Então, isso é o Evangelho, né? Então, a gente dizer que Cristo é semelhante ao Pai e não igual ao Pai, modifica completamente a maneira como a gente entende isso aqui, né? Porque para Atanásio, como o Senhor Jesus, sendo criatura, ele pode nos salvar, né? Se toda a criação, ela precisa de redenção. Toda a criação, ela foi corrompida pela queda, né?
Então, uma criatura jamais poderia salvar outra criatura, né? É isso que ele diz, né? Então, logicamente, né, para ele, Ário defendia que na verdade o Senhor Jesus não poderia salvar ninguém, sendo ele uma criatura, né? Então se modifica completamente essa maneira como a gente entende o Evangelho, que é o cerne da mensagem cristã, certo? Aí aqui, como cada imperador que assumiu o trono alternava entre a ortodoxia e o arianismo, Atanásio ainda era forçado a se exilar por mais 3 vezes. O primeiro exílio dele foi Constantino, certo? Na Alemanha. O segundo foi em Roma. Posteriormente, através de uma série de negociações, ele volta à igreja, só que ele ainda é exilado mais 3 vezes, certo? O filho de Constantino, que governava no Oriente, acaba se voltando para o arianismo e expulsa Atanásio novamente. Depois dele, você tem um outro imperador que é pagão, né? Que é o último imperador pagão do império, né, que tenta restaurar o paganismo sem sucesso, porque o cristianismo já estava bem estabelecido ali, né, e vê Atanásio como uma grande ameaça para essa restauração do paganismo, expulsa ele de novo, né, ele fica lá um tempo expulso, depois ele volta, depois ele é expulso mais uma vez, né, então são 5 exílios no total, 17 anos ele passa exilado, né, expulso da sua igreja, habitando em regiões remotas, né. A maior parte desse período ele viveu entre os monges do deserto, né? Na verdade, ele foi um dos grandes pensadores que influenciou toda essa visão monástica, né? Todo o monasticismo que veio depois, quando a gente pensa essa questão dos monges, né? Os mosteiros e tudo mais, ele foi um grande influenciador desse movimento monástico, dessas comunidades monásticas, né? E ele fica a maior parte do tempo vivendo entre esses monges, né? Porque ele é perseguido, né? E o império deseja matá-lo, né? Só que esses monges, eles acabam conseguindo escondê-lo em diversas ocasiões, e essas comunidades monásticas, elas tinham contato umas com as outras. Então, quando o império ia até ele para poder tentar prendê-lo, né? Eles conseguiam mudar ele para outro mosteiro, e ele vai migrando de um lugar para o outro, como literalmente um peregrino, né? Ele foi literalmente um peregrino aqui nessa terra, sem um local específico para ficar, né? Então ele vai migrando de um local ao outro ali e vai conseguindo escapar dessas autoridades romanas, né? Os últimos anos de sua vida, no entanto, foram em relativa tranquilidade. Atanásio permaneceu pastoreando sua igreja até morrer em 2 de maio de 373. No seu último exílio, o imperador que estava no poder, ele viu que na verdade, a influência de Atanásio já tinha adquirido uma proporção tão grande que não adiantava mais tentar exilá-lo, né? Isso ia promover uma rebelião popular contra o Império Romano, né? Então ele decide fazer com que Atanásio volte, né? Nesse meio tempo, como eu já havia dito, em todos esses exílios, ele não para de produzir, né? Ele vai escrevendo uma série de cartas aos diversos bispos em todas as regiões do Império, favorecendo a fé bíblica, né? Convencendo alguns a abandonarem esses pressupostos arianos e se voltarem à fé bíblica, né? E foi basicamente uma voz que durante muito tempo falou sozinho, né? Ele influenciou outros homens, isso a gente vai ver na próxima aula, alguns grandes homens que trabalharam a questão da Trindade, como a gente entende a Trindade hoje, foram influenciados diretamente por Atanásio, né? O foco de Atanásio maior sempre foi a divindade do Filho, mas ele também escreveu uma série de cartas falando da divindade do Espírito Santo, né? A principal heresia nesse momento era o arianismo, então o foco dele foi a divindade do Filho. Mas existiam também algumas pessoas que eram contra a divindade do Espírito Santo, então Atanásio também escreve uma série de cartas falando do Espírito Santo. Na verdade, a causa do Espírito Santo ela é defendida de verdade pelos sucessores de Atanásio, que foram influenciados por ele, que a gente vai ver na outra aula, que foram 3 grandes homens que trabalharam nessa questão do Espírito Santo e na Trindade, como a gente entende a Trindade hoje, né? Mas isso foi posteriormente, né? E uma coisa que muito triste, né? mas que a gente vê a mão de Deus aqui, é que Atanásio ele jamais viu o triunfo final de sua causa. Então, apesar de ele ter influenciado positivamente muitos bispos, ele jamais viu a heresia ariana
sendo extirpada de vez, né? O arianismo ele sempre continuou presente, ameaçando as igrejas em toda a vida de Atanásio. Ele nunca viu a vitória final da sua causa, né? A causa pela qual ele lutou a vida inteira. Na verdade, a causa pela qual ele lutou a vida inteira, ela só foi consumada quase 10 anos depois da morte dele, né? Então ele nunca viu isso em vida. Mas quem lê suas obras perceberá que a convicção da justiça da causa ortodoxa era tão grande que ele sempre confiou que antes ou depois da sua morte, a compreensão do Senhor Jesus Cristo, como resumida no credo de Nicéia, se por ele. Então, apesar de ele nunca ter visto a verdade prevalecendo de fato, ela prevaleceu depois da morte dele e ele tinha certeza que isso ia acontecer, né? Isso é algo muito, muito bonito da gente pensar, né? Porque apesar da gente trazer para os nossos dias, né? A gente vê como hoje o cristianismo mais popular, né? O cristianismo que traz mais adeptos é um cristianismo totalmente oposto aos pressupostos bíblicos, né? As igrejas que lotam hoje, as igrejas que estão abarrotadas de gente, elas prometem coisas que estão em completo desacordo com a mensagem das Escrituras. E aí a gente às vezes pode se animar um pouco, né? Achar, poxa, né? Nós somos minoria, né? Mas se a gente for para pensar, esse homem ele não era só minoria, ele era o único, né? Então, é algo muito, muito encorajador a gente pensar que apesar de às vezes parecer que a nossa causa ela está se perdendo, né? A gente serve ao Senhor que é soberano sobre tudo, né? E a gente crê que a verdade ela vai prevalecer. Então, isso é algo muito, muito encorajador para todos nós, né? Vendo vida de homem como esse, né? Como o irmão Gabriel bem tinha colocado no começo dessa devocional, que acabou casando perfeitamente com o estudo de hoje, sem querer, né? sem combinar com isso, mas a gente vê como o Senhor providencialmente ele vai linkando, né, todas as coisas para a edificação da sua igreja, né? A gente não pode ver exemplos de vida como o dele e acreditar que a gente jamais vai conseguir fazer algo semelhante, né? Ele era um homem como todos nós, né? Ele sofreu muito durante esses exílios, se afastando da sua igreja, né? Tendo que ficar em regiões remotas ali, parecendo que a sua causa, a causa pela qual ele estava se dedicando, estava se perdendo, né? Então ele sofreu também com conflitos internos, como a gente também sofre hoje, né? Mas ele se manteve firme, né? E uma coisa que é muito importante, que até foi colocado na nossa devocional de hoje, ele se apegou firmemente às Escrituras como forma de fortalecimento, né? Ele não buscou o fortalecimento dele nele mesmo. Se você for ver os textos de Atanásio, você vê como ele era um homem profundamente bíblico, né? Inclusive no seu exílio, né? Ele não tinha um exemplar das Escrituras para escrever suas cartas aos bispos. E ele citou todos os trechos defendendo a divindade do Filho e a Trindade de cabeça. Então, você vê como as Escrituras, elas eram parte do ser de Atanásio, né? Elas estavam presentes na linguagem dele. Ele tomou para si as Escrituras como forma de fortalecimento, como forma de buscar a santificação. Isso que a gente deve trazer hoje para nós também, né? Buscar o fortalecimento no Senhor, na comunhão dos irmãos, nas Escrituras, né? Nas Escrituras, na verdade bíblica, né? Como forma de fortalecimento, ainda que pareça que nós somos uma minoria, nós servimos a um Deus que é soberano, que governa e já governa sobre toda a história, né? Que já está assentado à direita do Pai, né? Isso é o Evangelho, né? Que nós celebramos hoje a Páscoa, né? O Senhor já ressuscitou, o Senhor já reina soberano, né? E o Senhor triunfará, né? Ele já reina e ele triunfará no final da história, né? E a verdade ela prevalecerá. Então essa deve ser a nossa fonte de encorajamento, né? Crer firmemente nas promessas do nosso Senhor. E aqui para finalizar, C.S. Lewis, né? Uma citação de C.S. Lewis sobre Atanásio. Por sua defesa da doutrina bíblica sobre Cristo, Atanásio contra o mundo foi seu epitáfio. Sua glória não mudou com a passagem do tempo. Ele permaneceu, esse foi seu prêmio, enquanto aquela época, assim como todas as épocas, passou. Então, Atanásio, ele foi conhecido por esse epitáfio, né? Atanásio contra o mundo, né? Porque o mundo todo se tornando ariano, e Atanásio permaneceu firme na defesa dos pressupostos bíblicos, né?
E outra coisa interessante, né? A época de Satanás passou, a nossa época também vai passar, certo? Então a gente deve se apegar ao Senhor que reina, que é soberano. É isso. Alguma pergunta? Pergunta? Comentário? Glória a Deus, que é de arrepiar, né?